Nossas vidas estão nas tuas mãos, guardadas em ti. Nada nos acontece sem a tua permissão. Então nós cremos, Senhor, que podemos descansar. A nossa alma pode descansar em ti. O Senhor é o que nos guarda. É o guarda de Israel que não tira cochilos. Tu és aquele que vigia por nós, que guarda, que tem projetos para a nossa vida. E nesta noite, Senhor, eu quero agradecer pelo projeto de instruir os teus servos um pouco mais. Abre o entendimento deles, dá graça, porque essa obra não é carnal, ela não é feita com inteligência humana, ela é iluminação pelo teu Espírito. Eu te peço então, meu Deus, que o teu Espírito ilumine cada coração e cada texto fique claro ao coração dos meus irmãos, para que sejam fortalecidos em fé, instruídos na verdade, e não sejam levados à roda por todo o vento de doutrina, como meninos inconstantes. Abençoa o teu servo que fala contigo, me dá graça, tu conhece a minha estrutura, sabe que estou sofrendo, mas o Senhor vai me dar graça e eu vou conseguir ministrar essa aula. Seja assim em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, queridos. Eu avisei quem chegou mais cedo que eu estou muito gripado, então se eu começar a espirrar 7 espirros de uma vez, não se espantem. Vai dar tudo certo. É agora. Bota aí para mim quem está no comando aí. Vamos lá, a aula de hoje é tão importante quanto a de ontem. Se ontem vocês viram que vai surgir o tirano, o anticristo, e ele vai ter poder e autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação, Deus vai dar essa autoridade a ele por 3 anos e meio. Vai ser um tempo terrível na terra. Irmão, descansar no Senhor é mais jogo do que passar por essa tribulação, não é? Ninguém quer morrer. A gente fala em vida eterna, a gente fala que estamos salvos, mas ninguém quer deixar essa existência. Quem descansar no Senhor antes não vai passar por nada disso. Quem estiver na terra vai ser provado. Então, queridos, vamos ver um pouquinho mais sobre a atuação do anticristo no tempo do fim e a volta de Jesus para destruir justamente o anticristo e o seu império. Então vamos encaixar tudo direitinho. Me ajude na leitura. Por favor, vamos lá? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja. Pelejar é lutar. Pelejar é guerrear. Peleja com justiça. Quem está vindo aí para guerrear? Jesus. Hoje eu vou quebrar a inocência de alguns corações aqui. Eu sei que muitos têm uma ideia. Eu fui católico romano antes de me converter e me tornar cristão evangélico. Fui criado no catolicismo. E no catolicismo mostra aquele Jesus lourinho, com a carinha assim, lânguida, né? Os olhinhos azul, e aquela carinha uma carinha assim boazinha. Esse Jesus aí não é da Bíblia não, irmão. Então se você tem uma ideia, uma imagem de um Jesus só bonzinho assim, você vai se chocar hoje quando você vê na sua Bíblia que ele vem para guerrear e matar muita gente na terra. Hoje eu vou quebrar a inocência de alguns corações. Jesus que vem aí, ele vem executar a justa ira de Deus. Justa ira de Deus. O mundo está entregue na mão do maligno e coisas terríveis vão acontecer ainda. Jesus vem vingar. A palavra de Deus diz assim, não vos vingueis a vós mesmos. É para entregar na mão dele. Eu vou vingar. O Senhor vai vingar. Ah, pastor, esse Jesus aí eu não conheço não. Para Jesus que mata, Jesus que é vingador, você vai conhecer hoje. Você vai conhecer hoje, está na sua Bíblia, sempre esteve. Talvez você não tenha tido acesso a esses versículos, não tenha sido revelado a você o Jesus que vem executar a justa ira de Deus. É justo. Ele vem pelejar e julga com justiça. Vamos lá, ler aqui comigo, ó. Está vestido com manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus, o Logos no original grego, o Logos de Deus, a palavra de Deus. Amém? Só para dar uma quebrada no paradigma, daquele Jesus assim, bonzinho assim, que fica com o olhinho para cima assim. Para tirar isso, veja Jesus que vem aí, vamos lá. Esse está mais realista. Jesus vem agora como um rei guerreiro. Ele veio com coroa na cabeça.
ele vem com manto, ele vem montado num cavalo branco, e da sua boca sai uma espada para matar os inimigos. Ele não vem mais como Salvador, ele não vem mais Salvador da igreja, né? Ele é Salvador da igreja. Mas ele não vem para dar oportunidade de arrependimento. Ele não vem mais, quando ele vier, para pregar. Ele não vem mais como um cordeiro para o sacrifício. Agora ele vem como leão, leão da tribo de Judá. A profecia diz que o Senhor rugirá de Sião. Rugirá. É o rugido do leão. Ele veio na primeira vez como cordeiro e sacrifício. Agora ele vem como rei dos reis, Senhor dos senhores, para conquistar. Olha, só sei que foi só para quebrar aquela imagem errada que alguns têm no coração. Avança aí para mim. Satanás e o anticristo, a besta, assume o poder mundial. Lembram? Já dei bastante texto hoje. Hoje tem mais. Avança aí para mim. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar de Gog e Magog. Pelo menos ouviram falar. Gog e Magog será uma batalha que acontecerá contra Israel, que vai ser uma invasão com muitos povos. Muitos. Está lá profetizado no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Tanto mostra a invasão, que Deus vai permitir, como mostra no capítulo 39 que eles vão ser derrotados e vão ser sepultados lá naquela terra lá. Então, essa batalha final, o povo de Israel ainda não viveu. Vocês sabiam que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele sabe de Gog e Magog, ele sabe, eles conhecem a Escritura. De vez em quando ele cita isso. É que eu não sei se todo mundo tem paciência para ficar ouvindo político, né? Mas eu gosto muito de geopolítica, porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Então eu fico vendo as palestras, as entrevistas. E o Benjamin Netanyahu sabe que ainda falta acontecer uma invasão violenta a Israel. E é Gog e Magog. Gog é um título, é um cabeça, é um rei. Magog são os povos ligados a Gog. E uma região também. Vou mostrar isso a vocês ali no mapa. Ok? Eu vou tirar logo o band-aid, né? Estou fazendo muito suspense. Gog, o cabeça, é o anticristo. E ele vai encabeçar essa invasão de Israel. Olha para o texto agora, leia comigo, vamos lá? Ezequiel 38, 14 até o verso 16. Vamos lá, igreja. Hoje tem bastante texto, vamos lá? Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo Israel, de Israel, habitar seguro, não saberá tu, virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montado todos em cavalo, grande multidão, poderoso exército. Primeiro detalhe que eu quero que você perceba, que Israel vai estar de novo segura no seu lugar. Hoje, Israel está em guerra com seus vizinhos. Ok? Para que isso aqui aconteça, Israel tem que estar de novo em paz. Então essa guerra vai ter que acabar. Vai passar um período que já vai ficar tranquilo de novo. E quando estiver tranquilo, vai vir uma invasão lá por cima, pelo norte. Por que Israel vai ficar tranquilo? O que o anticristo vai fazer? Um acordo de paz. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, aí vem a invasão. O que vai ser feito é um acordo, que vai parecer que está tudo em paz. Só que quando tiver todo mundo tranquilo de novo e seguro, o acordo é quebrado e eles vêm com tudo para invadir Israel. Nós vamos ver isso acontecer, se estivermos vivos na terra, nós vamos ver isso acontecer. E vai vir com um poderoso exército. Vamos ler aqui o verso 16. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. O que significa? É tanta gente, que chega e escurece. Nuvem aqui é uma figura de nuvem de insetos. Você viu uma nuvem de insetos?
São milhares de insetos aqui naquela nuvem. Agora, pensa nessa nuvem de inseto, de vespa, de, sei lá, um monte de inseto ali que fica ali, milhões, que tem naquela nuvem, gafanhoto. Pensa que cada um desses é um soldado inimigo. Então, é muita gente. São muitos soldados invasores, muitos. E vão cobrir toda a terra. Aqui, ó, nos últimos dias, quando é que isso aqui vai acontecer? Já aconteceu na história de Israel? Não. Está profetizado. Ezequiel é pelo menos uns 2.500 anos atrás. Pelo menos. Já está na Bíblia dos judeus há mais de 2.500 anos. Mas ainda não aconteceu. É nos últimos dias. Nos últimos dias, hei de trazer o anticristo, Gog, contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. É uma armadilha de Deus. Deus vai deixar que eles invadam, ele próprio vai permitir a invasão, mas Deus vai destruí-los. E aí o mundo vai saber quem é Deus. Todo mundo entendeu? Oi? Os egípcios tiveram a prova de quem é Deus, né? Lá no Êxodo. Mas essa é uma armadilha de Deus. Vou deixar vocês invadirem. Vocês vão atacar o meu povo. 2 vezes é dito nesse texto, meu povo de Israel. Eles vão atacar Israel, Deus vai permitir, mas depois Deus vai descer a lenha neles também, vai matar eles todos. Avança aí para mim. Vamos falar de guerras, rumores de guerras. Isso que está acontecendo agora ainda não é Gog e Magog. Tem gente que confunde. Ah, meu Deus, já está tendo Gog e Magog com Israel? Não. Por que não? A invasão que teve há 2 anos atrás, que começou essa guerra com o Hamas, veio pelo norte ou veio pelo sul? Pelo sul, pelo sudeste. Não é a mesma guerra. A palavra é clara que a invasão que virá de Gog e Magog é pelo norte. Não está escrito na sua Bíblia norte? Então, essa que aconteceu há 2 anos atrás, que desencadeou essa guerra, não é Gog e Magog. Agora, olha quem está ao norte de Israel. Isso aqui é o mapa mundi. Aqui tem o nome do tempo antigo e tem o nome moderno. Na profecia de Ezequiel fala desses nomes. Está vendo aqui, ó? Meseque, Tubal. Aqui, ó, Magog, Pérsia, Put, Cuxi. Esses nomes foram mudados na atualidade. Cuxi, por exemplo, é aqui, né? É o Sudão. A Etiópia é citada entre os povos que vão invadir Israel. Put, na Bíblia, 2.500 anos atrás, hoje é a Líbia. Meseque, aqui, ó, é a Turquia, inimiga feroz de Israel também. A Pérsia é que está em guerra agora com os Estados Unidos, é o Irã. Inimigo mortal de Israel. Todos esses povos em redor, Israel está aqui, ó. Olha o tamanhozinho de Israel, está no meu dedo aqui, ó. Olha o tamanhozinho de Israel e o tamanho dos outros países que estão em redor. Todos esses países, Etiópia, Sudão, Líbia, Argélia, aqui tem a Síria, o Líbano, o Iraque, o Irã, Arábia Saudita, todos esses povos em redor, inclusive o Egito, são de predominância de qual religião? Islâmicos. Seguem a Alá e são instruídos constantemente que vão destruir Israel. Todos eles querem que Israel suma do mapa. Então, por onde vem a invasão de Gog e Magog? Vem por cima. Ainda que esses países aqui do norte da África, isso aqui é África, ó. Isso aqui é um pedaço da África. Aqui, ó, já vai entrando aqui no Oriente Médio. E para cá é a Europa. Ainda que esses países da África parecem distantes de Israel, eles vão mandar tropa. E vão invadir. São citados nominalmente na profecia. Put, Cuxi, Etiópia, são citados. Eles vão invadir Israel.
Ninguém precisa inventar outros invasores, como a China. Será que a Rússia vai invadir? Será que os Estados Unidos? Não precisa inventar nada, está profetizado já. É só você ver a lista dos países que vão invadir, está escrito. Sua Bíblia tem tudo isso. Se não conseguir compreender o nome antigo, é só ver como é que é hoje o nome moderno. Todo mundo entendeu? Já está determinado, queridos. Não muda. Vai acontecer. E serão esses povos aqui que vão invadir. A Pérsia, por exemplo, que está agora em guerra, ela vai ser uma inimiga ferrenha e vai participar da invasão de Gog e Magog. Avança aí para mim. O anticristo governa como líder mundial sobre todos os povos da terra. E o falso profeta promove o culto à besta. Vai entrar agora um outro personagem nesse tempo final. Ontem falamos a aula inteira sobre o anticristo, o chifre pequeno, a boca arrogante, né, que profere blasfêmias. Esse oitavo rei, né, ele é o oitavo rei, procede dos 7, na verdade dos 10, da última configuração da besta, mas ele é o oitavo rei. Então ele tem vários nomes, vários títulos. Só que agora vai aparecer um outro personagem. Quando o reino da besta, do anticristo, já estiver governando, surge uma outra besta. A besta que sobe do mar é o anticristo. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. É assim que a sua Bíblia o designa. Falso profeta. É o braço religioso do anticristo. E esse falso profeta só tem um propósito: fazer com que toda a humanidade adore a besta. E quem não adorar a besta vai morrer. Lembram quando Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro e mandou todo mundo se prostrar diante da estátua de ouro? Vocês conhecem a história. Quem é que não se prostrou? Misael. A gente nunca sabe o nome original dele. Sempre é Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esse nome é pagão, foram eles que deram, Babilônia. O nome deles não é Sadraque, Mesaque e Abednego. É Misael, Ananias, qual é o outro? Azarias, pronto. Vamos dar o nome bíblico deles, não é. Parece que a gente decorou Mesaque, Sadraque e Abednego e não consegue decorar o nome original dos caras. Eles não se dobraram. Foi um decreto presidencial, digamos assim. Quando tocar a trombeta, todo mundo se dobra. Todo mundo daquele reino se dobrou. Ficou os 3 ali, durinhos ali no meio de todo mundo. Se destacaram, né, irmão? Está todo mundo no chão e só eles em pé, assim. Não vamos nos dobrar. Não vamos idolatrar. Não vamos idolatrar. E fica sabendo, Torres, se tu quiser, pode jogar a gente onde quiser, que a gente morre. Não tem problema nenhum. Estou parafraseando o que eles disseram, mas eles foram arrogantes assim. E eles sobreviveram. Então presta atenção, queridos. A figura do falso profeta vai querer que toda a humanidade se dobre à besta e cultue a besta. E a maioria esmagadora vai cultuar. No mundo todo. Só os valentes vão se opor à besta. E vão pagar o preço por isso. Vamos ler o texto? Apocalipse 13:11. Vamos lá? Leia comigo. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Parece com cordeiro, é falso profeta. Mas falava como dragão. Ele pode até parecer de Deus, mas o que sai da boca dele é de Satanás. E aí ele falava como dragão. Verso 12. Exerce a autoridade da primeira besta, que é o anticristo, na sua presença. Eles estão juntos, são parceiros. Faz com que a terra e seus habitantes, olha aqui, queridos, a terra e seus habitantes, a terra toda, não é só a Palestina, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Esse falso profeta é, digamos assim, como é que eu vou dizer? Ele é um falso Elias, ele é, como falso profeta, ele é um enganador prioritário do anticristo. Ele vai seduzir todo mundo, porque ele vai fazer sinais.
Ele é o propagandista do anticristo. Ele é o relações públicas do anticristo religioso. Marqueteiro. Oi? Citar nomes? Não consigo citar nem o nome do anticristo, quanto mais do falso profeta. Eles não se levantaram ainda na terra. Eles ainda não se levantaram na terra. O falso profeta só se levanta com autoridade quando a primeira besta já está reinando. Quando o anticristo já estiver no poder. Antes disso, não sabemos quem é. Mas virá essa figura do falso profeta. Ele fará todos adorarem a besta. Chegaram aqui comigo? Avança aí para mim. Olha o poder desse marqueteiro aí do capeta. Olha o poder dele. Lê comigo aí, irmão. Participa. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Perceba aqui, tem que adorar a imagem da besta, e se não adorar, morre. Vai ser executado. E aí o texto diz: a todos, olha aqui, ó, lê comigo, ó, pequenos, pessoas comuns, grandes, líderes. Pequenos e grandes não é altura física. É pessoa de menor importância na sociedade e pessoas muito importantes. Pessoas comuns, pessoas influentes, destaque, líderes, pequenos e grandes, ricos e pobres. Olha como é que abarca todas as classes. Os livres e os escravos, todos os tipos de classe humana. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. A marca só é promovida pelo falso profeta. A marca é trabalho do falso profeta. Não foi nem trabalho do anticristo. Quem vai promover a marca do anticristo é o falso profeta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome, que é o famoso 666. Por que é 666, irmãos, e é número de homem? Qual é o número da Bíblia que está relacionado a Deus? 7. A plenitude é 7. 7 espíritos, 7 igrejas, 7 estrelas, 7. 7 está ligado a Deus. Perceba que o inimigo ele tenta chegar no 7, né? Mas é uma dízima periódica. 6, 6, 6, 6, 6, 6, a vida toda. Vai ser a vida toda 6, 6, 6, nunca vai alcançar ser 7. Nunca. Mas o fato é que quem não colocar a marca da besta não vai poder comprar comida. Porque tudo vai estar sob o domínio do anticristo. Lembram da pandemia? Volto a afirmar, aquele ensaio global de controle humano, controlou-se 8 bilhões de seres humanos, com decretos, com leis, com soldados. E em alguns lugares as pessoas não podiam nem ir trabalhar, né? Não podiam trabalhar. Se não tivesse uma carta mostrando a vacina. Controle total, irmãos. Botava. Vocês veem que foi um ensaio? Onde é que era o teste se você estava com febre? Na testa aí, às vezes era na mão. Você botava assim, ele passava o scanner aqui para poder ver se... Ali no Barra-Shopping ficou mais sofisticado, já não tinha mais nenhum funcionário fazendo assim nas pessoas, não. Eles colocaram uma câmera com sensor, quando você entrava no Barra-Shopping, ele fazia a leitura do teu rosto e a temperatura. Esse escaneamento facial já acontece na China também. Está tudo sob controle, irmãos. A humanidade está sob controle. Então, quando o império do anticristo se levantar, essa tecnologia toda já vai ser usada para controlar todos nós. E aí, irmãos, nós que não vamos nos dobrar ao anticristo, amém? Você vai se dobrar ao anticristo, vai botar marquinha para poder comprar? Irmão, vamos fugir para dentro do sertão nordestino. A gente foge todo mundo para o sertão nordestino.
cria umas galinhas, uns bode e vive. Vocês estão pensando que é brincadeira? Sem celular, porque o celular é o olho da besta. Ele vai conseguir te rastrear. Tem gente fazendo implante já de chip na pele. As pessoas estão se deixando controlar. E o controle é absoluto. É a nível mundial. Entenderam? Não é uma coisa local, é a nível mundial. Eu sei que se precisar fugir, eu fujo para dentro do Nordeste. Nós temos uma igrejinha nossa lá, em Araruna. 3 horas de viagem do centro da capital. A gente foge para Araruna. Tem uns cantão lá mais escondido. Vocês estão pensando que é brincadeira? Avança para mim. Isso vai acontecer, irmãos. Se morrer é mais jogo. Paulo diz, morrer é lucro. Morrer é lucro. Porque quem estiver vivo corre um sério risco ainda de negar Jesus. Sob pressão? Sob pressão de morte, prisão? É muito fácil ser cristão quando não tem fogo no seu pé. Não está sendo perseguido. Preza muito a vida. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Imagina com ameaça de morte e prisão. E tortura. Quem aguenta tortura? Irmãos, tem irmãos nossos que já estão vivendo isso no mundo, na África, nos países islâmicos, missionários. Mais do que isso, na China. A China aproveitou a pandemia e destruiu 300 santuários cristãos. Destruiu. A China proibiu, por exemplo, propagação do evangelho pela internet. E a China também faz um controle tão sistemático dos cristãos, estão todos eles sob controle. China comunista. Que se estiverem fazendo culto dentro de uma casa, eles entram com as autoridades para acabar com o culto. Já está acontecendo isso hoje, queridos. É que aqui no Brasil, no hemisfério aqui do Ocidente, é tudo oba-oba. Mas tem irmão nosso morrendo por causa da fé já. Apocalipse 13, verso 7. A gente aqui não vive o evangelho da pressão que eles vivem lá fora. Nós não vivemos. O crente aqui, qualquer coisinha sai da igreja. Me chateei, sai da igreja. Jesus não me deu emprego, sai da igreja. Arranjei uma namorada, sai da igreja. É assim. As pessoas aqui apostatam de Jesus com uma facilidade. E os nossos irmãos pagando preço com a vida, morrendo queimado, levando tiro na cara. O evangelho que a gente vive aqui é muito light, irmãos. Muito fraquinho. Apocalipse 13, 7. Vamos ler? Lê em voz alta aí. Foi-lhe dado também. Olha aqui, ó. A igreja está arrebatada? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. É a perseguição contra os santos. Deus deu essa autoridade. Lê o restante que está sublinhado. Se está sublinhado é porque é importante no texto. Vamos lá? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha aí, irmãos, a abrangência desse governo maligno é mundial. E adorá-la-ão. Olha, termina aqui comigo. Adorá-la-ão, adorarão a besta. Todos os que habitam sobre a terra. Olha a globalização disso. É no mundo inteiro. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Fora a igreja, que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, somos nós, o restante da humanidade será massa de manobra na mão do anticristo. Uma pessoa que não crê em Deus, querido, quando vê a restrição, ela bota a marca da besta rapidinho. Ela não vai pensar 2 vezes, ela não tem temor a Deus. O nome dela não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses são os cristãos que vão ser perseguidos. Perseguidos pela máquina opressora da besta. Amém? Todo mundo chegou até aqui? Avança aí para mim. O resto vai ser tudo massa de manobra da mão do anticristo. Até aqui, todo mundo chegou? A aula de ontem, somada a esses 2 textos que nós vimos agora,
fala da hegemonia do poder do anticristo. Você lê todos os textos de ontem, e esses dois iniciais formam um quadro bem amplo, ainda que panorâmico, né? Se nós tivéssemos tempo, irmãos, esse seminário tinha que durar um mês. Para a gente entrar em todos os detalhes, teria que durar um mês, né? De fazer uma aula de 1h30 todos os dias, e um mês vocês iam ser mais acrescentados de detalhe. Mas o tempo não permite, então é só um panorama. Mas está dando para juntar as peças, não está dando para juntar as peças? Muito bem, queridos, se o mundo vai estar praticamente todo sob o controle do anticristo, menos os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que estão fugindo, estão sendo oprimidos, é nesse contexto de provação e tribulação que Jesus desce do céu. Ele não desce antes, invisível. Eu vou bater nessa tecla. Jesus não desce invisível para tirar a igreja da encrenca antes da grande tribulação. Isso não existe na Bíblia. Jesus não vem em duas prestações, uma invisível e outra visível. Quando ele vier, todo olho o verá. É uma vez só. Não tem vinda invisível, isso não existe na Bíblia. Isso é a teoria mais doida que inventaram. Oi? É um filme, né? Deixado para trás. Quem não viu o filme? O Tim LaHaye inventou uma novela. É uma novela. Ele escreveu a novela, ficou rico vendendo essa novela. Deixado para trás 1, 2, 3, 4, 5, 7. Escreveu um monte de livro, ficou rico pra caramba. E um monte de bobo engoliu o que ele colocou. Tem. E vai aumentando a novelinha dele. E pior são os filmes. Ano passado deu o filme 4 aqui no Brasil. Deixaram para trás 4 no cinema. Não lembra, não? Pesquisa aí depois que você vai ver. Deixaram para trás 4. Já tinha tido 1, 2 e 3. O 4 passou no cinema brasileiro aqui. Quando a pessoa foi lá no cinema e aprendeu. Ah, é assim. Eu vou sumir, a minha roupinha vai cair. É. Ficam doutrinando o povo com mentira. Isso é mentira. Ninguém desaparece, a roupinha cai, não. Jesus não subiu. Ele não desapareceu, não. Ele subiu com o corpo dele. Então, nesse contexto terrível, em que o anticristo estará dominando tudo, controlando as nações e perseguindo os cristãos e Israel, é nesse contexto que Jesus desce do céu. Amém? Na 7ª trombeta, Jesus vai descer do céu. Só ao fim da grande... Agora presta atenção para eu dar o último chute no caixão dos pré-tribulacionistas. Vou dar um bico agora no meio da canela dele. Melhor um chute bem nos peitos. Pá! Irmãos, é mentira. Eu vou dar a vocês agora o texto que está na sua Bíblia. Desde o dia que você comprou a Bíblia, está aí nessa Bíblia esse texto. Que é um marco cronológico que ensina claramente, palavra do Salvador Jesus Cristo, o verbo encarnado que não tem mentira na boca. Ele diz claramente quando é que ele virá. Jesus vem antes da grande tribulação. Jesus vem no meio da grande tribulação. Jesus vem depois da grande tribulação. Olha para cá, por favor. Está na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 29 ao 31. Já começa mostrando o tempo. É um marco temporal. Vamos ler juntos? Está lendo destacado em amarelo, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Antes de ler o resto da leitura dinâmica, correndo, para pensar que você está lendo. O que você está lendo ali? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Já se cumpriu os dias da grande tribulação? Sim. É logo depois. Não é logo em seguida? Logo em seguida é antes, no meio ou depois? Depois, queridos. Acabou. Acabou para os pré-tribulacionistas. Depois dos dias da grande tribulação, aí Jesus desce do céu. Jesus não vem antes, Jesus não vem no meio, Jesus só vem logo em seguida. Acabou os dias da tribulação, Jesus desce. Tem que se cumprir os 3 anos e meio, que Deus deu autoridade à besta sobre todas as nações. Vai se cumprir. Quantos aprenderam isso aqui, por favor?
é depois. É depois. É logo depois. Não antes, não no meio. Depois dos dias da grande tribulação. Faço questão de ser exagerado, repetitivo, porque isso aqui, quanta gente enganada no meio cristão evangélico. Está escrito, queridos, que é logo em seguida depois. Não pode ser antes. O que vai acontecer logo em seguida aos dias da grande tribulação? Passou o dia da tribulação. O que acontece logo em seguida? Vamos ler? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, não é verão, outono e inverno, é verão do verbo ver com os olhos. Todos os povos da terra se lamentarão. Lamentar. Por que os povos vão chorar? Por que os povos vão chorar quando virem Jesus voltar? Porque não creram, se agarraram rapidamente ao anticristo. Uma coisa é você pregar Jesus pela fé, como nós fazemos agora. Ninguém está vendo Jesus. Eu nunca vi Jesus, meu Salvador. Somos os bem-aventurados que não viram e creram. Talvez um ou outro tenha tido uma visão, um sonho, mas eu nunca vi Jesus. Nós cremos pela fé. Uma coisa é a humanidade negar Jesus que não está vendo. Outra coisa é quando vir com os olhos Jesus rompendo o céu e descendo. Aí todo mundo treme. Muito fácil negar Jesus que você não está vendo, mas quando estiver vendo, como é que vai negar o que está vendo com os próprios olhos? Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Olha aqui, ó, verão, olha, o texto diz, ó, cadê? Até pulei aqui, verão. Todos os povos da terra. Não é só os crentes verão. Todos os povos da terra. Diga, minha amada. Sim, em Atos Apóstolos no comecinho. Da mesma forma que vocês viram subir, assim será na sua vinda. Visível. Não tem vinda invisível de Jesus. A vinda do Senhor Jesus é uma só. Ao toque da 7ª trombeta. E todo olho verá. Ponto. Não tem teoria que derrube isso. É todo olho. Por isso choram a humanidade. E aí o texto diz: verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Avança aí para mim. Aqui tem um filminho, eu falei que botei uns filminhos de 2 minutos. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. É a continuação no mesmo versículo que nós estávamos lendo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Agora ele reúne os escolhidos. O que é Jesus reunir seus escolhidos, irmãos? O que é Jesus reunir seus escolhidos? Arrebatamento da igreja. Ou tem 2? Tem 2 arrebatamentos? Um antes invisível e um outro depois das grandes tribulações? Só tem um arrebatamento. E é depois da tribulação daqueles dias. Não antes. Ele reúne os seus escolhidos. Dos 4 caem do céu, os demônios. Os anjos são em várias passagens da Bíblia chamados de estrelas. É só uma figura. Os poderes do céu serão abalados. Onde estão os demônios hoje? Nos ares entre nuvens. Paulo não disse, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, seres humanos. Mas contra principados e potestades, aonde que eles estão? Nas regiões celestes, sobre as nossas cabeças. Os demônios são... Satanás é chamado de príncipe da potestade do ar. Estão aqui, ó. Eles não estão lá embaixo no inferno, como ensina aí na mitologia católica, não. Estão aqui sobre as nossas cabeças. Quando Jesus vier do céu, a primeira parte que ele tem que limpar é o céu. Por isso os demônios caem por terra. Eles vão cair como quem sacode, ele usa uma figura, como quem sacode uma figueira e cai todos os seus frutos de uma vez só. Assim vão cair todos os demônios.
teria que abrir um outro texto. Lá em Isaías fala: porque a minha espada se embriagou nos céus e desce sobre Edom. Primeiro Jesus vem batalhando com os seus anjos contra os demônios que estão nos ares. Depois ele vem batalhar com os homens da terra. É uma sequência. Só que tem um tempo para isso. E teria que abrir texto, fazer alguns cálculos. Mas primeiro limpa o céu. Faz sentido, irmãos. Quando Jesus descer do céu, ele não pode continuar demônios sobre a cabeça de Jesus. Pode. Tem que tirar os demônios todas as regiões celestes. Todos. E eles vão cair. Sim, as potestades que nós vemos ali em Daniel, cada uma dominando sobre uma região, sobre o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia. São demônios, são principados e potestades. Então, quando o céu for sacudido, os poderes serem abalados, eles cairão. Porque eles não vão fazer oposição a Jesus. Não, no toque da sétima trombeta, não sei exatamente que minuto que vai acontecer. É na vinda de Jesus. Na vinda. Todo nome. Não tem anjo, demônio, principado, potestade que se iguale ao poder de Jesus. Ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém se iguala ao poder de Jesus. Vamos ver o filminho para inspirar vocês? É rapidinho, 2 minutinhos. Vamos lá, solta aí. Esse é o dia da volta de Cristo, tem ressurreição corpórea. Base da fé cristã. Vamos lá, meu irmão, vai ter thriller do Michael Jackson, acho que haveria dentro do negócio ali. Efeito especial e tudo. Que estava no boss levando. Olha lá, Ezequiel, osso por osso. Primeiro o esqueleto, depois vem a carne. Olha lá. E rapidinho o efeito especial. As mulheres já veem de Begidon. Agora, quem estiver vivo, aqueles são os que morreram, tem que se ressuscitar em corpo glorioso. E quem estiver vivo, não estiver experimentando a morte, vai ser transformado em vivo. Tem nada invisível. Os incrédulos vão ver a transformação dos gloriosos e santos, ao toque da trombeta. Olha lá o santo glorificado, olha lá. A mulher dele não é eleita. Nada invisível desaparece. É só para dar um gostinho. Deu para dar um gostinho? A gente não tem boa imaginação para ver o texto bíblico assim, né, tão nítido. Às vezes essas ilustrações ajudam a criar a figura mais correta, mais próxima. Avança aí para mim. Um único arrebatamento, não tem dois, é um único arrebatamento dos santos vivos e ressurretos, glorificados em uma única segunda vinda visível. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, vamos lá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem desce dos céus? O Senhor Jesus. Ele não está à direita do Pai? Ele descerá dos céus. Amém? Agora lê comigo, por favor. Vocês não estão lendo comigo. Vamos ler junto. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem já morreu, está descansando no pó, vai voltar ao seu corpo primeiro. Vocês viram lá as caveirinhas se levantando lá no cemitério? Amém? Acompanhe aqui o que Paulo disse. Depois, nós, os vivos, então são 2 grupos. Os que já morreram voltam em corpo glorioso. E quem não morreu, não experimentou a morte na volta de Jesus. Quem estava aqui na carne normal. Nós, os vivos,
os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os ressuscitados. Em todas as tumbas o pessoal fala, os mortos. Eles não são mais mortos, acabaram de ressuscitar antes. Fica na cabeça que são os mortos, né? Sempre tem uma pegadinha aqui. Com eles quem? Com os mortos. Não, eles ressuscitaram antes. Que já ressuscitaram nesse minuto. Eles não continuam mortos. Porque senão fica uma ideia errada. O que acontece? Abraão viveu nesse mundo há 4.000 anos atrás. Não tem nem pó de Abraão. Mas ele é um eleito de Deus, pai da fé. No dia de Cristo, Abraão tem que voltar para o seu corpinho, irmãos. Em corpo glorioso. Tem que se levantar de entre os mortos. Entenderam? Depois, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os apóstolos, todo mundo tem que voltar no seu corpo. Isso é a ressurreição no dia do Senhor. Depois que todos os que estavam mortos, está todo mundo já ressuscitado, agora os que estavam vivos, que não experimentaram a morte, são transformados. Vão abrir e fechar de olho rapidinho, viramos imortais. Aí essa carne que agora hoje eu estou de novo com uma enfermidade, com uma gripe, essa carne vai ser revestida de imortalidade. E nunca mais vou pegar gripe. Vou me tornar imortal. É essa doutrina que a igreja vai estar pregando o tempo todo. A ressurreição gloriosa em corpo glorificado. Então, todos os mortos do passado ressuscitaram em corpos imortais, ressuscitaram. Os vivos foram transformados. Está todo mundo agora imortal. Vai subir juntamente. O primeiro grupo que ressuscitou não sobe antes. Tem que esperar todos os que estão vivos na carne serem transformados. Para subir o grupo todo, o corpo do Cristo todo. Subir para onde, pastor? Para o céu? Não. Juntamente com eles, para onde que nós vamos reunir com Jesus? Entre nuvens. Ah, é o céu de Deus. Não. Do céu desceu o Senhor. Do céu de Deus. Entre nuvens. Agora Paulo, ele é muito específico. Ele é o homem mais culto do Novo Testamento. Se ele quisesse dizer que o encontro nosso era no céu de Deus, ele colocaria no céu. Mas o que ele diz aqui, irmãos? Olha, para o encontro seu aonde? Nos ares, esses ares atmosféricos. Paulo não usa aqui no céu, ele usa ares. O encontro não é no céu espiritual de Deus, é nessa atmosfera aqui. Sabe ali onde trafegam os aviões, quem já andou de avião? Eles trafegam, sobem a 3.000 pés e ficam com nuvens abaixo e nuvens acima. E fica assim uma espécie de estrada vazia no meio. Nos ares, entre nuvens. O encontro é nos ares. Então você queira ou não, você vai voar. Ai, giro. Sempre riem. Você quer ou não, você vai voar. O encontro não é aqui na terra, o encontro é nos ares. Tem que voar. Tem que voar, irmãos. Jesus com o corpo glorioso não subiu na cara deles? Venceu a gravidade e foi? É que a nossa mentalidade evangélica é muito ainda longe daquilo que a palavra está prometendo. Muito ralinha ainda. Não crê. Nós voaremos. Vou mostrar mais texto para você sobre isso. Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O encontro é nos ares, nós temos que subir até lá para encontrar com Jesus. Não desaparece na terra e aparece no céu. Subimos fisicamente. Depois de glorificados. Avança. O paraíso vai ser esvaziado, que o paraíso é um lugar temporário. Está só guardando as almas até a ressurreição. O paraíso tem que ser esvaziado. Porque todos os que estão lá aguardam a ressurreição. Todos. O Rei Jesus e os santos irão aqui, ó, voando para Jerusalém, a fim de libertá-los do inimigo. Perceba o seguinte, Paulo termina o texto dizendo assim, o encontro é nos ares entre nuvens. Ele não diz para onde vai depois. Deixa no mistério. Só diz aonde é o encontro. Imagina, irmãos,
Eu não sei quantos milhões de cristãos e santos do passado vão ressuscitar. Vão imaginar. Hoje tem vivo na Terra 8 bilhões de seres humanos respirando. Vamos imaginar que a peneira é muito apertada e que tenham se salvado desde o tempo de Adão e Eva até hoje uns 2 bilhões. Já estou sendo generoso. 2 bilhões. Quando Jesus descer do céu, esses 2 bilhões transformados sobem para o encontro dele nos ares. O que vai acontecer nesse encontro? Quem estiver no chão vai ver, olhar para cima assim, vai ver uma nuvem escura, né? Vai escurecer a terra até. Porque são bilhões de salvos. Estou sendo generoso. Vai fazer uma nuvem. A gente vai estar com luz. Mas vai obstruir o sol. Vai causar uma sombra. Vocês viram aquele filme de ficção científica Independence Day? A minha mente lembrou disso aí. Que a nave era tão grande que tinha vários quilômetros que fazia uma sombra gigantesca na Terra. O sol se escureceu para a vinda de Jesus. Então pensa. Agora, será que nós vamos ficar nos ares a vida toda? Encontramos com Jesus nos ares, beleza. Ô Jesus, amém, glória a Deus, estão salvos. Vai ficar todo mundo flutuando nos ares assim a vida toda? Que cantar no coral. Ô Jesus, até caiu ali, que cantar no coral. Sabe qual é o grande erro da igreja? Ela não se vê envolvida com o anticristo. Ela acha que não vai passar por tribulação. E ela não tem a ideia de que ela vai batalhar contra o anticristo. Cantar no coral é muito gostoso, né? E guerrear contra o anticristo. Jesus, no arrebatamento, não está tirando a igreja da terra para fugir. Jesus, no arrebatamento, está juntando o seu exército. Não é uma fuga. É um encontro. É um arregimentamento. Toda vez que em Israel se tocava a trombeta, era para regimentar os soldados. O chofar, o chifre de carneiro. Quando ia entrar em guerra contra o povo, tocava-se a trombeta. Tocava toque de rebate, para que todo mundo entendesse. É guerra, vem todo mundo. O que o toque da 7ª trombeta vai fazer é reunir o exército de Cristo. Não é uma fuga. É um encontro para estar com o rei que vem para pelejar. Seria muito legal ir para cima, para o céu e ficar lá cantando um lindo coral, mas não é não. É guerra. O mundo está na mão do anticristo. O mundo está na mão de Satanás. É guerra. Não é contexto de tranquilidade, é contexto de guerra. Vamos ver isso no texto? Zacarias 14:5, igreja. Vamos lá? Está chegando a hora do recreio já. Fugireis pelo vale dos meus montes. Isso é dito a respeito do povo de Israel, que vai estar na maior pressão, na panela de pressão em Jerusalém. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. A palavra do Senhor diz que haverá um terremoto que vai fender no meio o Monte das Oliveiras. E vai dar passagem para a fuga. Agora, olha o que está aqui no finalzinho, aqui está sublinhado, ó. Então, virá o Senhor meu Deus, sozinho, e todos os santos com ele. Eu estou lá, eu estou junto dele. Depois que unir a cabeça com o corpo, não solta mais. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Nós estamos separados agora. Mas quando Jesus descer do céu, nós nos unimos a ele e nunca mais nos apartamos do Senhor. Aqui, esse texto aqui é mais interessante. Isaías 68, lê aqui comigo, ó. Quem são estes que vêm o quê? Voando. Você acha engraçado que você vai voar? Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pomba o seu pombal? Alguém do chão vai dizer, quem são esses que estão vindo lá voando? É uma multidão voando. A gente acha engraçado. Nem todo. Sua pergunta é, o povo de Israel não foi glorificado? Eu falei que Israel vai crer no Messias, mas não todos.
Nós teremos que entrar no mérito que um é criação, outro é eleito. Paulo fala de resta um remanescente eleito da graça. O remanescente, junto com a igreja, vai estar nos ares. Mas não é todo Israel que é eleito da graça. Os que não são eleitos da graça vão sobreviver para ser nações. Israel não é todo ele eleito da graça. Aí nós teremos que entrar no mérito da predestinação. Vamos lá? Para ninguém ter dúvida que o arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares, é para juntar um exército. E é um exército visível. Bota aí o filminho aí. Jesus também é indiano, que foi os indianos que fizeram o filme, tá, irmão? É todo mundo moreno em cara de indiano. Mas dá pra dar um clima, não dá? Aí, claro. Aí a multidão. Da terra as pessoas vêm. Fui feito na Índia, então tá todo mundo cara de indiano. Olha que multidão, eu tô aqui, irmão, tô aqui nesse meio aqui. Eu sou um desses camaradas, eu só acho que eu sou esse aqui. Amém? Deu para dar um gostinho? Já está pronto aí o recreio? Tá ou não tá? Tá. 10 minutos cravados. Para eu não liberar vocês tarde demais. 10 minutos cravados. 9h11, todo mundo de volta. Quem não tiver voltado, eu vou começar a aula assim mesmo. Glória a Deus. Estão me dando aí a ideia de fazer um seminário só de predestinação. Nós já temos esse material, já ministramos esse material em igreja, inclusive, lá no Ceará. Um material maravilhoso, um seminário muito profundo. Uma bênção. Mas, queridos, para a gente fazer aqui, se gasta dias. Tem a logística, tem o trabalho, por exemplo. A igreja aqui se reúne às quarta-feiras para cultuar. Essa semana não teve quarta-feira por causa do seminário, ontem, né? Então tem toda uma logística para poder encaixar um novo seminário. Tem os cursos da igreja. Então vocês me perdoem, a gente falou um pouquinho de predestinação, mas é até injusto soltar palavras no ar sem mostrar os textos bíblicos. O ideal seria se a gente tivesse tempo para fazer um outro seminário. Mais 5 aulas, 5, 6 aulas. Aí seria uma benção, porque a gente esclarecia tudo sobre esse assunto. Vamos lá, onde nós paramos? O rei Jesus pelejará contra o mal na batalha do Armagedon. Jesus já juntou seu exército à igreja e agora vamos guerrear contra o exército da besta. A maioria esmagadora dos cristãos modernos, como pensa que vai sair antes, não pensa em confrontar o exército da besta. Não pensa que vai participar. Não vê Jesus um rei conquistador que sai matando seres humanos. Não vê. Só tem aquela imagem de Jesus bonzinho, Jesus que cura, salva. O Jesus que desce, irmãos, é um Jesus que vem executar a ira de Deus. Está escrito. Ele é amor, mas é juízo. Pensa que o diabo teve autoridade com o anticristo por 3 anos e meio sobre toda a terra. Pensa que ele perseguiu os judeus, os eleitos judeus, por 3 anos e meio. Pensa que ele perseguiu nossos irmãos cristãos por 3 anos e meio. Está na hora de Jesus vir vingar. Não é um contexto de tranquilidade, é um contexto de opressão. Jesus, agora que arrebatou seus santos e transformou no exército, montado em cavalos brancos com vestes resplandecentes, vai guerrear contra as forças do anticristo. Vamos ver os textos para ficar mais claro. Vamos lá, olha para cá. Só para dar uma passada, para não dizer que eu não falei. Se eu fosse ministrar isso aqui, é uma outra aula de 1h30. Durante o período da tribulação, o Senhor vai começar a liberar juízos sobre a terra. Vai abrir os 7 selos, depois vai se tocar 7 trombetas, e cada trombeta dessa tocada é um juízo sobre a terra. E vai ter as taças da ira. Uma das taças da ira vai ser lançada no final da grande tribulação sobre o trono da besta. E vai ficar tudo em trevas.
Então, não há tempo hábil nesse modelo do seminário para eu entrar em todos os méritos. Mas se você estudar os selos, as trombetas e as taças, todas elas estão dentro do período da grande tribulação. Sendo lançadas sobre a terra, vai morrer muita gente. Amém? Só isso que eu posso ilustrar. Avança aí para mim. Vamos para a guerra propriamente dita. Satanás e o anticristo reúnem os exércitos humanos para pelejar enquanto cordeiro no Armagedon. Vê se vai dar certo, irmão. Vê se vai dar certo. Calcula aí. Vê se vai dar certo. Jesus, quando vier, ele está em que forma? Qual é a forma de Jesus? Glorificado. Ele é a própria vida. Ele é o Logos da vida, Logos Zoe. Ele é a própria vida. Ele sustenta todo o universo com a palavra do seu poder. Jesus pode ser detido ou morto por armas humanas? Não. Ele não morre mais. E nem a igreja. A igreja não foi glorificada, se tornou o quê? Imortal, igual ao corpo do mestre. Paulo fala sobre isso, teremos um corpo igual da sua glória. Não é só parecido, não, é igual da sua glória, o texto é claro. Então, se Jesus está imortal, a igreja está imortal, os exércitos do anticristo são soldados comuns, mortais. E é até injusto esse confronto. Porque por mais que eles queiram fazer frente ao exército de Jesus, vão ser destruídos. É desproporcional. Jesus vem para acabar com os exércitos da besta. Lembre, quem invadiu Israel nesse período? Turcos, invadiram persas, iranianos, invadiram etíopes, invadiram um monte de exército ali reunido. A palavra do Senhor diz que quando eles forem mortos, a tropa de Gog for morta, se levará 6 meses para sepultar todos os cadáveres. Haverá batedores que colocarão bandeiras aqui. Aqui tem mais um corpo, aqui tem mais um corpo, para limpar a terra. Vai levar 6 meses para sepultar todos os cadáveres. Vocês vão ver agora um cenário de guerra muito real. E fala assim, não é metáfora nem figura espiritual, não. O Senhor vai chamar as aves para comer carne de general, carne de soldados. É que nós não temos essa visão na cabeça, nós nunca participamos de uma guerra, né? Mas quando os corpos caem no campo aberto, as aves de rapina vêm comer a carne. Urubu. Já viu um cavalo morto cheio de urubu? É a lei da natureza. E Deus vai fazer com que as carnes dos poderosos mortos no campo de batalha sejam comidos pelas aves. É a ceia das aves. Olha só, eu sei que desde terça-feira que eu estou falando coisas terríveis, né? Terremoto, destruição, morte. Ontem anticristo dominando sobre tudo. Hoje, guerra. Amanhã vem o Gelol. Amanhã vem a vitória. Amanhã vem o milênio, o reino milenar. Amanhã vem a eternidade. Aí nós vamos ficar felizes. Mas eu não tenho como chegar na eternidade e no reino milenar sem passar pela vitória de Cristo sobre o mal, sobre o mundo das trevas. Vamos ler o texto? Me ajudem aí, falta pouco tempo. Vamos lá, queridos? Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates corta lá no Iraque. Então presta atenção. Está falando de nada espiritual, não. Está falando do rio Eufrates, de verdade. O rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, do Oriente. Quando houver esse ajuntamento de soldados e exércitos, eles vão precisar de reforço. Então, o rio Eufrates vai secar e reforços vindo do Oriente vão atravessar a pé, ou com suas montarias, ou com seus carros, para reforçar o exército da besta. O texto diz, verso 13, igreja, vamos lá? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Está vendo aí a trindade satânica? O diabo, o anticristo e o falso profeta. Lembrando que o falso profeta é um homem cheio da potestade, mas é um homem também. Lembra do homem da petição? O antropos.
Satanás é só um ser espiritual, mas o falso profeta e a besta são homens possuídos de seres espirituais. Saem espíritos imundos semelhantes a rãs da boca deles, porque eles são espíritos de demônios. Operadores de sinais se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra correta aqui está transliterado para o grego. Novo Testamento não é em grego? A palavra correta no hebraico é Armegido. Armegido, Armegido, Armagedon. Foi derivado assim. Armegido pode ser Monte Megido ou Cidade do Megido. Esse lugar já teve muitas guerras no passado na sua Bíblia. É uma planície. Então está dando aqui exatamente a localização de onde vai ser o confronto. No Armegido. Lugar que se chama hoje Megido. Avança aí para mim. Você pode pesquisar depois na internet, no YouTube, onde é o Vale do Megido. Você vai ver o lugar. O rei Jesus pessoalmente pisará seus inimigos no lagar e os matará com a espada da sua boca. Apocalipse 19:15. Vamos lá, igreja. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Vai pelejar contra seres humanos. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E aqui, lê aqui que está em amarelo, por favor. Pessoalmente, o Senhor Jesus, pessoalmente, deixa bem distinto quem é. O Senhor Jesus, pessoalmente, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Vocês sabem o que é um lagar? Onde se pisam as uvas. O método artesanal antigo, que até hoje existe, faz-se um tanque cercado de cimento ou de alvenaria, colhe-se os cachos de uva, joga ali, e tem uma canaleta lateral para sair o suco, o mosto. E as pessoas ficam ali dançando em cima do suco da uva, dançando, pulando em cima do suco da uva com os pés descalços. O suco da uva já sai rascante, né, irmão? E aí vai pisando aquelas uvas todas e vai saindo ali na canaleta um mosto, o suco da uva puro. Essa é a figura do Vale do Megido. Vai ser ajuntado os exércitos ali, só que não vai se pisar em uva, vai se pisar em homens. Vai massacrar esses homens. No livro de Isaías, capítulos, deixa eu ver qual é o capítulo. Está na sua folhinha aí. Qual é o capítulo? Tem uma referência que eu não abri o texto. Dá uma olhadinha aí. 53. Fala que ele salpicou as suas vestes, porque pisou salpicou com sangue das uvas. O sangue é uma metáfora de seres humanos. Uvas são seres humanos. E ao pisar os seres humanos, respingou o sangue deles nas suas vestes. Tem gente que pensa que essa figura de Jesus com as vestes sujas de sangue é para salvação. É o sangue do Cordeiro. É o sangue que purifica. Não. Nesse contexto é sangue de guerra. Pisou e salpicou suas vestes. Diga, querido. Ele falou que era o quê? Salvação? As pessoas que eram salvas porque o sangue de Jesus nos purifica. Se não ficaram na tribulação, tipo, os eleitos subiram e as pessoas tiveram que pagar, tipo, a sua salvação com sangue, tá ligado? Como é que é isso aí? Jesus sacrificou eles? Que loucura é essa aí? Meu Deus. O sangue dos próprios homens foi a salvação dele? Isso é uma heresia até. Isso não é nem uma falta de entendimento, é heresia. Que isso, Jesus? Olha para o texto bíblico. Esses que vão ser pisados são inimigos do Senhor. Ele vai executar a ira de Deus sobre ele. Não tem nada de salvação aí. Não tem nenhuma salvação nesse contexto. É guerra. É guerra. Não tem nenhuma salvação aí nesse contexto.
Aí, textos aí, o meu querido João botou lá, não estava na projeção, ele colocou aí, ó. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Porque ninguém vai tomar a primazia de Jesus. Ainda que estejamos com Jesus, por que diz assim, pessoalmente pisará? Imagina Jesus indo, guerreiro, para matar os inimigos, certo? No cavalo dele lá. Aí eu pego meu cavalo, deixa Jesus que eu vou passar à sua frente, eu vou matar eles primeiro. Ninguém pode tomar a primazia de Jesus. Ninguém. Por mais empolgado que esteja para executar a ira, ninguém vai na frente de Jesus. Ele vai à frente, ele pisa os inimigos. Ele é o executor designado por Deus da ira de Deus. Todo mundo entendeu? Ainda que estejamos com o exército dele, vamos pelejar também, mas quem tem o poder para matar os inimigos é Jesus. Pisei sozinho. Aí o texto diz assim, ó. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Por quê? É dia de salvação isso? O dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus remidos é chegado. Vai matar os inimigos e vai salvar os remidos. Avança aí para mim, volta lá para o texto original. Quem pisa pessoalmente o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso? Jesus. Não é Deus o Pai, é Jesus, o Filho. Amém? Quem desceu do céu foi Jesus, o Filho. Eu não vou entrar muito nesse mérito, não, daqui a pouco tem gente me perguntando a diferença. Aqui é só para ilustrar, ó, vocês não esquecerem mais. Não é uma cena de salvação. É uma cena de combate, conflito, de guerra, de vingança, de execuções. E aqui já aparece até as aves junto com os cadáveres, ó. Os cadáveres estendidos no chão e as aves já em volta dos cadáveres. E Jesus com as vestes salpicadas de sangue dos inimigos. Meu Deus, eu nunca vi Jesus assim. Meu Jesus era outro, pastor, é mais calminho, mais bonzinho. Entenda em nome de Jesus. Estou rindo um pouquinho para descontrair, mas eu sei que é sério. Estou confrontando alguns corações aqui. Se passa uma ideia de Jesus só, exclusivamente, benigno e salvador. Não se passa a ideia de Jesus que virá para executar a ira. É ele que vem para executar a ira de Deus, irmãos, e é justo. Não é uma distorção da figura de Jesus. É o plano de Deus que ele execute a ira sobre os inimigos. Ele não vem matar todo mundo, ele vem matar os inimigos que estão debaixo do controle da besta. É justo que ele os derrote. Não se espanta. Parece que estão pervertendo a imagem de Jesus. É o que está escrito. Você viu mais de um texto ali. Avança aí para mim. Zacarias 14, 12. Leia aí, por favor, como é que Jesus vai matar os inimigos. Vamos lá. Esta será a praga. O que é praga? Rogar uma praga. Palavra. Deixa eu explicar isso para você, para não confundir, tá bom? A figura profética que revela Jesus no Apocalipse diz que ele vem com uma espada na boca. Você acha que Jesus vem com uma espada de metal cravada entre os dentes? A espada é símbolo da sua palavra, é a palavra. A espada do Espírito que Paulo fala da armadura de Deus é a palavra. Como é que ele mata esses homens? Com a sua palavra. Ele vai falar, a palavra dele é poder. E esses homens vão cair duro. Com a palavra. Olha que diz o texto. Esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles em pé. Ah, irmão, vai ser instantâneo. Vão ficar podre em pé, instantâneo. E vão cair duro. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas. Vai entrar para dentro do buraco do olho. E lhes apodrecerá a língua na boca. Pelo poder de Jesus, parte do exército do anticristo da besta, eles vão ressecar ao vivo e a cores. Eles vão ressecar. E cair duro. Uma outra parte do exército vai, pelo poder do Senhor, vai se confundir. Eles são aliados contra Jesus.
Mas eles vão ser confusos e vão matar uns aos outros. Olha o que diz o texto aqui, ó. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, o exército dos inimigos. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Eles vão brigar entre eles. O que não caírem duro pelo poder de Jesus, a parte que não cai dura, vai começar a brigar entre si e se matarem uns aos outros. Está tudo na sua Bíblia, sempre esteve. No dia que você comprou a Bíblia, tem esse texto aí. Não tinha? Um mata o outro. Avança aí para mim. Essa mortandade vai ser tão grande que tem um cálculo sobre essa mortandade. Pode ser uma hipérbole, exagero proposital bíblico. Mas fala que o rio de sangue que Jesus vai pisar, de homens mortos, chega a quase 300 quilômetros de comprimento. Quase 300 quilômetros. E a altura desse rio de sangue de homens que Jesus vai matar, chega até a altura do freio na boca dos cavalos. Olha para aquilo lá. Aonde é que é o freio do cavalo? Na boca. Mesmo com o cavalo com a cabeça para baixo assim, no mínimo dá 1,5 metro. Agora imagina 1,5 metro de sangue, de rio de sangue, por 300 quilômetros de comprimento. Quanto sangue humano vai ser derramado? Esse silêncio sepulcral é que vocês estão sentindo o impacto da cena, não é isso? Apocalipse 4, 14, 20. Está escrito, vamos lá? E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, que é a medida bíblica antiga, convertida para a nossa atual, é 300 quilômetros, cerca de 300 quilômetros. Vai morrer muita gente. Amém? Dos exércitos inimigos. Avança aí para mim. Meu Deus, pastor, mas que filme de terror é esse, o Apocalipse? Tem gente que não leu o Apocalipse que tem medo. Já sabia disso? Ah, não leio esse livro, não. Tem medo. Medo do quê? De que Deus tire o mal e estabeleça o bem? Medo do quê? Não tem que tirar o mal? Pode continuar os homens fazendo mal na terra do jeito que está? Pode continuar o diabo manipulando os homens para se matarem uns aos outros? Está na hora de acabar. A volta de Jesus acaba com isso tudo. Para entrar um reino de justiça e de paz. Tem que ter essa mortandade. Não tem jeito, irmãos. São inimigos. A palavra chega a dizer que nas pragas que vão ser lançadas sobre os asseclas da besta, que eles vão pegar uma doença e vão ficar todo enfermo, cheio de pereba, cheio de ferida, e vão continuar blasfemando contra o Deus do céu. Nem as feridas converteu o coração deles, amenizou o ódio deles por Deus. Eles feridos de chaga no corpo e blasfemando de Deus. Esse povo não tem jeito. São inimigos de Deus. Eles têm que ser exterminados. Essa batalha será vencida pelo Rei Jesus e os santos. O anticristo será lançado no lago de fogo. Apocalipse 17, 14, vamos terminar. Vamos terminar essa aula, vamos lá? Pelejarão ele contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Nosso Senhor Jesus os vencerá. Pois é o que, irmãos? Fala com vontade isso aqui, porque isso aqui é o título máximo de Jesus. Vamos lá? É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu não sei falar isso com boca mole não, irmão. Jesus é o Rei dos reis. Isso aí não representa o que o título está dizendo ali, não? Jesus é o Senhor dos senhores. Tomou o Lexotan? É um momento enfático de vitória. Jesus, ele vai vencer porque ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É o grande rei conquistador, ele vai vencer. Só que quem está com ele aqui, irmãos? Quem está com ele aqui, ó? Leia aqui comigo, ó. Leia aqui comigo aqui, por favor. Vencerão também chamados, eleitos e fiéis que se acham com eu. Glória a Deus.
Nós se perseverarmos, porque ainda podemos ainda dar para trás. Eu não vou nem falar isso, porque o pessoal nem volta amanhã no seminário, né? Amanhã eu fecho, tá, irmão? Amanhã eu falo de coisa gloriosa, reino estabelecido, Jesus reinando, coisa linda. Amanhã a aula é linda. Hoje está feia, mas amanhã é linda. Avança aí para mim. Já avançou? Aí. Apocalipse 19, 19, 21, igreja. Vamos ler? Eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, exércitos humanos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, Jesus, e contra o seu exército, a igreja. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram seus, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, o anticristo e o falso profeta, a besta e o falso profeta, os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Lago de fogo que arde como enxofre. O lago de fogo ainda não se manifestou sobre a terra. Não é o inferno lá embaixo, como a igreja católica fala. Lá embaixo é o mundo dos mortos. O lago de fogo tem lugar geográfico para se manifestar e está na sua Bíblia. Não vou entrar no mérito agora. Quem inaugura o lago de fogo? A besta e o falso profeta. Agora só, irmão, o que diz aqui, ó? Os exércitos deles são humanos. O que diz aqui, ó? Os restantes foram mortos com a espada, com a palavra do Senhor, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Com uma praga ele matou esses exércitos. Não combina com Zacarias, exatamente? E todas as aves se fartaram das suas carnes. São os cadáveres. Então presta atenção no que o pastor vai dizer. O anticristo é uma potestade. O falso profeta é outra. Mas eles têm os hospedeiros humanos que estão incorporados. Os hospedeiros humanos, tanto da besta quanto do falso profeta, vão morrer. Mas as entidades que neles estavam não morrem. São lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Demônio não vai morto, vai vivo para dentro do lago de fogo e enxofre. Os homens que são o seu exército são homens naturais. Esses são mortos. E as almas descem para o mundo dos mortos. Quantos entenderam? Depois do milênio, não vou falar amanhã, Satanás vai se encontrar com seus amigos que foram para o lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta. Não perca a cena do último capítulo. Avança aí para mim. Isso é só para ilustrar, né? Jesus no meio do campo de batalha. Vencendo as tropas do anticristo. Avança aí para mim mais um. Estamos terminando, irmãos. Inclusive o tempo já passou 10 minutos do horário regulamentar. Vamos lá. Vai terminar em 5 minutos. Leia comigo. As nações sobreviventes estarão submetidas ao reino de Jesus em Jerusalém. Zacarias 14, 16. Vamos lá? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. O rei agora está na terra. O Senhor dos Exércitos. E para celebrar a festa dos tabernáculos. Amém, povo santo? Então pensa no seguinte, a maior parte das tropas do anticristo vai ser islâmica, porque os povos declarados ali em Ezequiel são hoje islâmicos. Eles só conhecem o falso Deus Alá e seguem ao Corão. Mas nem todos morrerão nessa batalha e nem todos colocarão a marca da besta. Os que não colocarem a marca da besta, mesmo sendo de nascença desses países, vão parar de adorar a Alá, vão parar de ir a Meca, né, para rodar lá em Meca, e eles serão obrigados a ir a Jerusalém para adorar o rei Jesus. A peregrinação dele vai ser desviada da Arábia Saudita para Jerusalém, porque o rei estará lá. E tem que ser anual, todo ano, durante o milênio, eles têm que subir para adorar o rei Jesus. Vai se cumprir a palavra que Paulo disse, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então,
Então vai sobrar povos dessas nações para adorar a Jesus. Amém, Povo Santo? E quem quiser ver isso com detalhe, vem amanhã, que é a aula de amanhã. Para terminar, e tem que celebrar a festa do tabernáculo. Para terminar, eu sei que é muita informação. É uma aula com muitas informações, muitas que vocês às vezes nem ouviram ninguém falar, ou pregar, ou ensinar. Então, queridos, é justo que vocês ruminem esses textos todos, vejam se está correto o que foi mostrado aí para vocês, vejam se está tudo batendo certinho. Amém? É o último texto? É, né? Então, vamos fazer o seguinte, para ganhar tempo, porque já está estourado o tempo regulamentado do seminário. Você poderia ficar de pé, por gentileza? Eu vou ler com vocês e vou liberar imediatamente, tá bom? Isso é uma medida de cautela, porque eu sei que está difícil viver no nosso bairro. Amém? Eu não estou aqui querendo expulsar ninguém, não. Eu quero que vocês cheguem bem nas suas casas. Quanto mais tarde, pior, né? Vamos ler o último texto e liberar vocês debaixo da graça? Eu libero imediatamente. Vamos ler? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tá bom para você esse futuro, irmãos? Então glorifica ele nesse final de noite. Aleluia! Seremos uma raça de sacerdotes reais e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Tem um monte de igreja que nem fala do milênio. Termina a história da volta de Jesus. Depois de Jesus volta é que começa a história para a gente. Todos que foram salvos. Primeira ressurreição. Não aqueles que ficaram, como assim? Esses que ficaram não são glorificados, são gente natural. É um mérito que eu não entrei, né? Vai sobrar seres humanos na carne, natural, para adorar Jesus. São dois grupos. Salvos é muito forte dizer isso. Eles vão viver o milênio e vão ser provados no milênio. E quem desobedecer... Está no livro de Zacarias, dá uma olhada no final do livro de Zacarias. Eles têm o direito até de não subir para adorar Jesus. Pode desobedecer. Mas se desobedecer, vem praga sobre eles. Então, mesmo no milênio, tem praga e morte para quem é desobediente. Eles não são a igreja glorificada. Imposta. Eu vou falar uma coisa aqui que escandaliza muita gente. O reino é absolutista. O reino não é uma democracia. Democracia é essa bagunça que está entre os homens aí, o diabo. O reino é vara de ferro no lombo. Autoridade suprema. Não tem negociação com Jesus. Errou, paga. É simples assim. O reino não negocia, não tem negociata, não tem democracia, não tem nada disso. O reino é absoluto. Tomada a força. E quando Jesus estabelecer, é com vara de ferro. Sabe o que significa vara de ferro? Poder absoluto sobre vida e morte. Quem quiser desobedecer no milênio, que desobedeça. Mas vai pagar com a vida. Não se tira o livre-arbítrio dos homens. Mas no reino não pode adorar Satanás, não pode adorar Buda, não pode adorar Oxóssi, não pode adorar Vishnu, qualquer essa falsa divindade, no reino não pode. Porque o Senhor Jesus não está mais só uma ideia, ele está na terra. E ele estabeleceu o seu reino lá em Jerusalém. Não é mais uma presença apenas, ele está literal na terra. Então não tem para ninguém. Ninguém pode fazer o que quer no reino milenar. É reino, monarquia absolutista. Ih, pastor, isso aí é fora do contexto atual, né? É fora. Isso aí dá pano para manga, cancelamento, desligamento e tudo. Nas 4 dimensões tinha Deus, que é o rei, governo, que são a igreja glorificada, e qual era a terceira dimensão que não mandava só obedecer? O povo. Tem uma dimensão no reino que é o povo. São os súditos. Nós não fomos chamados para ser súdito. Co-herdeiro com Cristo. Sabe o que nós somos? Família de Deus.
Sabe quem é a família de Deus? É rei e sacerdote. É uma realeza sacerdotal. Nós não fomos chamados para ser súditos. Nós fomos chamados para reinar com ele. Reinar com é a família real, é a casta da família real. Isso também dá cancelamento na internet, não dá? Dá. Mas é a verdade. Isso gera uma série de polêmicas, mas é o que está escrito ali. Reinarão com ele, ao lado do Rei Jesus. Já passamos da hora, irmão, são 10 para as 10 já da noite. Todo mundo trabalha amanhã, amém? Deixa eu abençoar a vida de vocês e liberar imediatamente. Pai, louvado seja o Senhor por essa noite, mais uma noite de revelação da tua santa e gloriosa palavra. Eu sei, Senhor, que são muitas informações para os teus servos administrarem no coração. Algumas delas são muito chocantes, mas eu te peço em nome de Jesus, dá graça aos teus eleitos, para que meditem nessas palavras e possam por si só serem convencidos pelo teu Espírito de que isso é verdade e vai se cumprir. Leva os teus eleitos em paz, guardados pelo teu poder. Eu te peço, meu Deus, nós não mandamos no Senhor, nós te suplicamos a tua proteção divina sobre cada filho teu aqui. Que chegue bem no seu lar e que o diabo que vier na direção deles bata em retirada. Ele venha por um caminho e saia por 7 caminhos, Senhor. Que teus servos cheguem bem nas suas casas e possam meditar em tudo que ouviram nesta noite. Abençoa cada coração e mente. Eu te suplico, agradecido. Em nome de Jesus. Ficou um espirrinho por último. Glória a Deus. Eu pensei que ia espirrar várias vezes na outra administração. Vamos na paz de Cristo, amados, amanhã. Mais cedo a gente tira a dúvida de quem tiver dúvida ainda, tá bom? Tá muito tarde agora para tirar dúvida.